arqueologia de lá, né, do Vale Sagrado, ele me mostrou um monolito, né, gigantesco, de 10 toneladas, né, de uma pedra rosa. Eu falei assim, Henrique, essa pedra, esse tipo Não de tem aqui formação na aqui, região esse minério, esse mineral. tem a 4.000 quilômetros de distância. Muito longe, muito Né? Tem a longe. 4.000 quilômetros de distância. Possível, Então, assim, impossível trazer. é muito difícil, é Não muito tem, não difícil. tem. Então, assim, eu acho que o grande preconceito em relação, Rogério, a esse assunto, né, está relacionado com o fato de que tudo isso foi transformado em religião, Sim, tá sim. certo? É. E aí, a própria religião, aí eu vou falar especificamente da Igreja Católica, quando ela se institucionaliza a partir do século I, né, sabedora da existência de vida fora da Terra, porque ela sabia. Ela sabia. Tanto ela sabia que ela tocou fogo na Biblioteca de Alexandria. Ela sabia. Ela sabia. O que ela faz? Ela começa a trabalhar com a ideia de um Deus criador de Adão e Eva, né, de um princípio mitológico em cima da figura de Adão e Eva, como se fossem as figuras iniciais, e são alegorias da criação humana. Começou a trabalhar com a ideia do inferno, que é criado em 355. Né? Você não tem nos textos anteriores a isso a palavra inferno. A palavra inferno aparece quando? Aparece em 355. Né? Começa a falar da Terra como esse único lugar, né, de existência de vida. Primeiro, porque ela era o único lugar do universo. Né? Depois se descobre os planetas pelo telescópio. Né? Galileu, mas daí depois ela é quadrada, depois ela é Sim. guardada por 4 flagelos, e aí começa a se expandir, né, essas imensas concepções. Então, a religião foi a responsável, né, por essa centralização de uma ideia de uma vida única na Terra, né, de um Deus punidor que levaria para o mal, para o inferno, todo aquele que desobedecesse, todo aquele que usasse da racionalidade para discordar desta autoridade Para e para transgredir, encobrir, né, as né, normas e religiosas, para os encobrir, dogmas. para encobrir o quê? Primeiro, não existe inferno. Sim. Não existe inferno, tá certo? Não existe inferno. A vida, ela é processual. Nunca houve purgatório. Não, né? Afinal, isto viabiliza Deus? Não, muito pelo contrário, César. Isso. Não, eu também não penso. Não viabiliza, não Não inviabiliza. inviabiliza. Não, Muito pelo nunca. contrário, isso amplia a ideia de Amplia. Deus. Aí sim. Eu acho que o que inviabiliza Deus é um Deus, na verdade, punidor, né? Um Deus Sim. centralizador. Né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que a ideia do universo infinito, expansão, de um criador de múltiplas inteligências, né? É aquilo que mais se aproxima da ideia de Deus, na minha opinião, porque primeiro fala de um E processo. põe Os todo mundo planetas. dentro, né, Henrique? Porque convenhamos, se ele é um Deus que cria o universo, ele não cria o planeta Terra para dizer, olha, Aham. vocês são minha criação. Ele cria o universo e tudo que existe nele. Então, todas as outras existências, seja a forma que tomarem, a razão ou não que apresentarem, são também criação deste mesmo Deus. E aí sim, eu acho que se aproxima de uma coisa muito mais inteligente, que é a própria ideia de que, primeiro, os planetas são moradas temporárias de experiências, né? De experiências humanas, e não uma só. Segundo, a vida é processual, ela continua, ela é infinita. Né? É por isso que a palavra reencarnação sai da Bíblia em 555. Porque a única religião, hoje, que advoga a não existência reencarnatória é o cristianismo. Mas até 554, até o cristianismo advogava esse princípio. Né? Portanto, todas as religiões do Os mundo falavam concílios, sobre né, Henrique? Os concílios tiraram isso. muita coisa, né? O Os Conselho de concílios, Nicéia, o o Conselho de concílio de Trento. Nicéia realizou um Ah, verdadeiro, uma limpa ah, negativa, no sentido negativo, e tirou muito daquilo que havia de melhor no cristianismo, não vou nem dizer catolicismo, no e cristianismo. aí, o que está sentado por detrás disso? Quando você fala que só existe vida na Terra, ok? Vamos pensar do ponto de vista do controle sobre isso, o controle da informação. Só há vida na Terra.
tá certo? A única mediação é a instituição religiosa. Para se chegar a esse Deus, você precisa passar pela autorização e pela legitimidade, pela credibilidade institucional. Você faz o quê, Rogério? Você controla as pessoas. Sim. Você controla as pessoas, porque o que eles imaginaram é que se eu abrir a possibilidade, né, se eu abrir a possibilidade de que a vida, né, além daqui, onde fica o processo do controle, né, vai por água abaixo. Vai para onde? Ela se perde. Perde ela sentido. Se perde. Ela se perde a ideia. Ela perde a ideia de que você tem, na verdade, uma instituição que intermedia, né, o contato, né, entre o Deus e os humanos, né? Entre Deus e os exatamente. Suas criações. Se você trabalha com a ideia de que a vida é contínua, ok? Que a vida não cessa, tá, Rogério? Que ela é contínua. E que você não vai para o inferno. Né? E que você, na verdade, passa por experiências reencarnatórias e passa por experiências planetárias. Né? Você quebra com vários princípios. O princípio da noção maniqueísta de bem e mal, de céu e inferno, e do controle sobre a vida das pessoas. Então, é aí que se inicia o ocultamento. O ocultamento se inicia como um processo de controle, né, sobre nossa psique, né, da qual nós tínhamos uma única possibilidade interpretativa. Aí você fala, mas Henrique, então onde é que entra a ciência nisso tudo? Gente, primeiro que eu acho que nós temos que discutir ciências e não ciências. Isso, são várias. Né? A ciência pré-socrática... Era uma... A renascentista era outra. Exatamente. A do século XIX era outra, do positivismo. Exatamente. A de hoje está caminhando para a quântica, para outras coisas. Totalmente diferente. Perfeito. Então, inclusive, aí vem o outro lado que eu me bato muito, que é a reformulação e a quebra de paradigmas. E a construção de novos paradigmas para a própria ciência. E mais, eu sempre pensei, desde quando eu comecei a estudar filosofia, que religião e ciência são complementares, nunca foram antitéticas, no sentido de uma é contra a outra. São processos complementares. Você pode ir mais além, para terminar. Religião não, a espiritualidade, que é muito mais ampla, né, do que a própria religião, que ela é mais fechada, ela é tipo mais limitante, são complementaridades com a ciência. Então, o que acontece? Se você tem uma ciência pré-socrática, depois uma ciência pós-socrática, depois uma ciência do epicurismo, estoicismo, hedonismo, depois uma ciência pré-renascentista, uma ciência renascentista, uma ciência moderna, uma ciência do 18, mas do 19 e até do século 20, que é chamada de neopositivista, o que você tem aí, Rogério? Primeiro, a ciência nega. Não! A discussão é qual ciência está negando? Porque se for para uma ciência holística, né, a lá da antiguidade, ela não negava. E a ciência que eu acho que nós vamos caminhar para o século XXI, que ela vai ser não mais neopositivista, mas holística, ou seja, nós vamos voltar para um processo, né? Nós vamos conseguir avançar muito mais. Porque essa ideia não tenha dúvida disso. Não, porque sabe o problema, Rogério? Qual é o problema dessa ciência atual? Ela é materialista. Demais, ela extremo. Ela só trabalha com a ideia de que aquilo que eu não vejo, que eu não posso provar, não tem validade. Mas me fala uma coisa, e os quantos de energia surgido por a física quântica? Sim. Vão para onde? Pois é. Se trabalha com a ideia de que a matéria é energia condensada. Sim. Então eu acho que a gente caminha, né? E aí, assim, foi uma pergunta que foi feita. Então por que eles nunca entraram em contato? Não, eu acho que eles sempre entraram em contato. Para mim, insight, né? Visões, ideias, sempre foram processos, né? Desses contatos não diretos, mas que se faz através da mediunidade, do sono, né? do desdobramento astral. Da clarividência. Né? Da clarividência, da descalcificação da glândula pineal, da ciência, né? Tudo, então, né? Não é verdade. Não é verdade. Inclusive os próprios cientistas, muitos deles tiveram esse nível
de ligação, a gente cita Tesla sempre, né? Que era um cara assim que está fora do tempo dele totalmente. Ele é o anti-modelo científico, mas é um cara que tem a conexão total. Ele, para mim, Tesla, se tivesse vivo, seria o modelo de cientista que eu gostaria de ver trabalhar hoje, no século XXI. Para mim, o modelo de ciência do século XXI e o modelo subjetivo, a pessoa que faz ciência, tem que ser alguém com a visão, com o olhar do Tesla. E mas que foi perseguido, Rogério, Tesla, já que é para falar de conspiração, que é um tema que eu detesto, porque para mim conspiração é quem persegue, é quem oculta a informação, é quem impede sabe, Tesla foi perseguido, sabe por quê? Sim, porque ele é o primeiro cara. Não, ele não só inventa a energia, não é Thomas Edison, nem a pau Juvenal, nem a pau. É que Thomas Edison era ligado à General Electric e consegue um contrato com a prefeitura de Nova York. Mas, na verdade, o Tesla tinha um projeto de distribuição gratuita de energia. Gratuito, não entrava dinheiro no meio, não tinha capital. Gratuito. Ou seja, Tesla. Henrique, o Tesla estava pensando na humanidade, ele não estava pensando em ficar rico. Então, se é para pensar em conspiração, para mim, quem conspira são os governos, Rogério. Para mim, quem conspira são os governos. Porque são eles que negam a clarividência, a benignidade, o contato, né? Questões parapsicológicas e tal. Os elementos parapsicológicos. Ou seja, Tesla é perseguido, Newton é perseguido. Por que se formam sociedades secretas? Porque, primeiro, na Igreja Católica, ou seja, quem não obedecia aos princípios de dominação eram perseguidos. Esses caras são religiosos, todos eles, Da Vinci, Newton, todos são religiosos, mas eles não podem assumir aquilo que eles pensam publicamente. Aí eles vão para grupos secretos. Claro. Tá certo? E ficam mandando mensagens, como, por exemplo, a Mona Lisa é um conjunto pictográfico escondido. Sim. Só quem é, na verdade, cabalista, iniciado, consegue entender o simbolismo. Entender a mensagem que está colocada lá. Rafael, Da Vinci, tem vários quadros. Tem um quadro de Da Vinci porque se você... Porque tem uma sucessão de 3 quadros que eu olhei no Louvre, que eles são colocados numa posição e que cada quadro manda uma mensagem para o outro, e no outro quadro, a pintura tá apontando assim para um outro lado. Enfim, é interessante. Eles ficam trazendo assim umas mensagens nas entrelinhas. A Verônica está falando por conta da perseguição. Não, é exatamente isso. Então, assim, claro. você teve que desenvolver um conhecimento, a caça às bruxas. Isso aí, falar de bruxa, olha, é uma coisa que eu choro quando eu falo sobre isso, sabe? Porque não vai dar tempo, assim, então a gente iria para 4 horas de live. Já estamos meia hora já até. Se nós fôssemos falar de sagrado feminino, né, as mulheres atlantes, né, porque quando a Atlântida afunda, você tem 3 grupos, né, que se formam a partir dos sobreviventes: os gregos, os egípcios e os celtas. Sim. São remanescentes dos atlantes, né? A noção de sagrado feminino, que estava lá na Atlântida e é resgatada pelos celtas, depois ela é recuperada na Idade Média, e é por isso, Roger, que as mulheres são queimadas. Elas são queimadas porque essas mulheres eram portadoras de um tipo de conhecimento que não era cabível naquele momento. Sim. Imagina a mulher, né, em uma religião misógina, como foi o cristianismo. Né, durante muito tempo, extremamente machista, né, como foi. Imagina a mulher detentora de um saber que colocava em xeque, na verdade, né, a predominância sagrado feminino, que colocava em xeque a predominância masculina e, sobretudo, institucional. Por isso que é preciso queimar essas mulheres. Foram queimadas, né? Então, assim, Henrique, tu é louco, porque tu é um conspirador. Eu sou conspirador? Eu sou conspirador? Quer dizer, fui eu que persegui as mulheres na Idade Média, né? Quem tenta falar dessas coisas, fui eu que instituí a Inquisição, né? Que colocou Colombo na cadeira, né?
E só não é morto porque há um interesse financeiro dos reis católicos. Galileu, Galilei e uma série de conjuntos. Einstein é ridicularizado. Sim. É ridicularizado, né, nos seus processos iniciais. É ridicularizado. Então, assim, conspiração não é quem vai de encontro às informações iniciais. É quem não permite que a verdade se faça revelar. Esse é que conspira contra a verdade. Porque, na verdade, porque a realidade, Henrique, é que a verdade é que é retirada de cena, ela é escondida, né? Estão me chamando aqui de Henrique, seu conspirador. Yasmin, um beijo, lindona. Não, porque assim, essa coisa do conhecimento que ameaça uma informação institucionalizada, né? É tratada como conspiração, Rogério. É, claro. Ainda mais hoje que, depois que inventaram esse termo aí, que cunharam esse termo, não existia, mas agora ele está sendo utilizado de forma abusiva para qualquer coisa. Rogério, olha só. É claro que hoje, com o desenvolvimento tecnológico, fabricação de vídeos fakes... É fácil. Tá virando, não, tá muito... Uma praga. Tá cada vez... Tá cada vez mais difícil. É uma praga. Não, tá cada vez mais difícil. Você encontrar cada vez mais difícil. Você pegar um vídeo e falar assim, olha, tá aqui uma comprovação ufológica. Sim. Tá? Sim. Beleza. Tá. Então, assim, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que a ufologia trabalha com seriedade. Ela primeiro descarta a informação, ela acha que aquilo é mentirosa, Perfeito. Que não é, para depois, pelo caráter de exclusão, chegar à verdade de uma informação. Então, a ufologia trabalha com critérios científicos. Tradicionais. Tá? Fique bem claro. Então, veja bem. O conjunto de vídeos dispostos no YouTube gigante sobre OVNIs, 90% de fato são fakes. Sim. Certo? Isso é verdade. O problema é que existe um percentual que foi levado para técnicos em imagem e disseram: este é verdadeiro, este é verdadeiro, este é verdadeiro e este é verdadeiro. A tal ponto que os próprios sites disseram assim: olha, eu não tenho mais o que dizer. De fato é verdade. Então, assim, é claro que esse poder, esse equipamento chamado celular, tem um poder discricionário incrível. Porque você aponta para o céu, grava e joga na rede. Acontece, Rogério, que nem todo mundo é especialista em edição de imagem. Não, que a maioria das pessoas não é, na verdade, na grande maioria. Então não é possível que as pessoas estejam inventando essas filmagens, entende? Claro. Tem muita falsidade? Tem muita falsidade? Tem, claro que tem. Mas existem milhões de vídeos. Milhões de vídeos. Gostei da live sobre o sagrado feminino. Pode já tá ficar marcado, aí. Vamos anotar essa sugestão. Já está marcado. Tá marcado. Esse é um assunto. Sagrado feminino é um assunto que me emociona muito. Né? Vamos marcar sim. Ficar aqui. Até porque a nova Terra vai ser constituída pelo poder regenerativo das mulheres. Também. Não foi por isso. Não foi à toa o feminismo na década de 60. Foram mais dos movimentos de emancipação da Terra. Eu acordei pensando sobre isso hoje. Né? Engraçado. Essa pessoa, a Verônica, colocou sobre isso. Eu estava pensando. A década de 60, como um movimento anticapitalista, de emancipação feminina, da liberdade sexual, da emancipação, e que é duramente perseguido pelo capital. Né? E entre eles essa questão da modernidade, essa questão da mulher, da emancipação feminina. Né? Então, assim, o sagrado, sabe, Rogério, durante o movimento feminista, embora ele apareça tangencialmente e não na centralidade, era um dos movimentos, porque Gaia, que é o espírito da Terra, é feminino. Claro. A maior conspiração da Terra, eu vou falar agora. E leva de novo para a antiguidade, né? Urano e Gaia. Exatamente. Os filhos de Urano, que Urano estava comendo todos, e ela descobre que um deles, vai acabar com a sua existência, e ela guarda dentro de si para que Urano dá uma pedra para Urano comer no lugar do filho, e na verdade é o Cronos que vai matar Urano, que vai tirar Urano daquele lugar de
centralidade por causa de Gaia, né? E de Zeus depois, que é um dos filhos lá que vai Tu sabes qual é a maior, tu sabe qual é a maior conspiração da história da humanidade? Não é o ocultamento de vida alienígena. A maior conspiração da história da humanidade é a vitória sobre as mulheres, é a misoginia. A misoginia, essa noção de sufocar a mulher, essa é a maior conspiração, que, aliás, é o que nos joga no que nós estamos hoje. Sim, com certeza. O que nos joga, o grande mal da Terra, esse descenso da Terra para a tridimensionalidade, começa quando? Quando as mulheres são transformadas em sujeitos de objetificação sexual, de dominação, da qual o poder... Porque, assim, todos os planetas possuem essa energia. Marte, por exemplo, é predominantemente masculina. Não é que Marte seja masculina. Não é que Gaia seja feminina. Não é isso. Mas ela é predominantemente feminina. Quem é representante dessa energia feminina na Terra? As mulheres. Não estou dizendo que os homens não são, porque também, gênero é uma né? construção. Claro, nós somos homens e mulheres. Mas eu estou dizendo assim, do ponto de vista de sua representação energética, quem mais detém esse poder? Mulher, porque é mulher que engravida, ela que tem útero, né? Ela que para, ela que gera, né? Então, a maior conspiração não são os governos ocultarem a existência de OVNI, sabe, Rogério? Isso aí é tangencial. Quer dizer, a maior conspiração foi quando, no início da civilização humana, né? Você inicia um processo de sufocamento de toda a potência que as mulheres guardavam, inclusive por serem guardiãs de um conjunto de informações que os homens, na verdade, não que eles não possam não saber. Tinham, não é isso. Não dispunham. Não dispunham. E aí, sacerdotisas, né? Muitas eram sacerdotisas, eram portadoras, né? Não só simbolicamente, né? Mas até teoricamente, intelectualmente, daqueles saberes antigos, daquelas tradições, né? A Atlântida era predominante por mulheres? Não, mas as mulheres ocupavam um papel muito importante em Atlântida, porque elas eram portadoras do conhecimento de manipulação dos cristais, e os cristais eram um repositório de energia e de manipulação de informação. Então, não é que era predominantemente mulher, mas as mulheres ocupavam um papel muito importante na Atlântida, porque elas eram as portadoras do conhecimento da manipulação dos cristais, né? Então, a misoginia é um dos primeiros ódios. Sim, é verdade mesmo, é isso mesmo. A cultivados, né? É um dos primeiros elementos cultivados na história da humanidade, né? E as religiões tiveram um papel predominante, né, nesse processo de se colocar de uma predominância masculina. E aí, como nós somos masculino e feminino ao mesmo tempo, né, tanto homem como mulher, quando você sufoca o lado feminino... Fica só esse aí. Não, você cria um descompasso. Isso, é o desequilíbrio. É o desequilíbrio. Então, a força... Justamente porque tem que ter os dois lados, né? Tem que ter os dois lados. Nós, homens e mulheres ao mesmo tempo. Isso. Né? Então, quando você criou esse elemento, Rogério, né, aí que começa o enfraquecimento, o conhecimento, o distanciamento, o ocultamento, o enfraquecimento, que nos leva a essa obtusidade, a esse grau de empáfia, arrogância e a incapacidade de transcender aquilo que, na verdade, já foi muito fácil de se fazer, aquilo que os antigos conheciam. Nós historiadores, temos uma arrogância, né? A gente acha que o mundo contemporâneo é superior ao mundo moderno, que é superior ao mundo medieval. O antigo. Não é nada de bobagem. Não é por aí, não é por aí. Desenvolvimento técnico e tecnológico não quer dizer... Mas mesmo assim... não quer dizer, né, conexão. Não. E mais, Henrique, você sabe tanto quanto eu que existiram sociedades extremamente avançadas e complexas para os seus tempos. Extremamente. Que não existem mais hoje, mas que, se existisse, seriam tão atuais, vamos dizer assim, esse termo incerto atual, extremamente avançadas. Lemúria foi uma delas. Ele, aliás,
Agora, esse continente que está surgindo entre a Oceania e a África, né? Está emergindo. É a antiga Lemúria, Atlântida, né? Essa que vai aparecer na Antártida quando você começar a ter um derretimento, né? Porque as pessoas não sabem, mas olha o que é conspiração. Sabe o que é conspiração? Sabe o que é conspiração? São os governos não falarem que hoje a Antártida é o espaço mais militarizado da Terra. Ninguém fala sobre isso. Sabe, Roger? Ninguém fala sobre isso. Sim. Quer dizer, era um espaço de pesquisa internacional, ok? A Antártida era um espaço de pesquisa internacional, com representantes de cientistas de vários lugares do mundo. Era um pool, né, de magistros de cientistas. Sim. Há um Sempre foi. determinado lugar, em que os cientistas foram retirados e a presença é extremamente militarizada. E a pergunta que não quer calar: Por quê? por que os cientistas se retiraram e hoje a Antártida é um espaço militarizado? E a resposta é porque com o derretimento da calota polar, Vai aparecer muita coisa lá. não, a Vestígios. pirâmide, Já está pirâmide que aparecendo, apareceu, né? Já não, está aparecendo. a pirâmide que apareceu, Rogério, Já está que aparecendo. foi fotografada pelo Sim, satélite, só foi possível pelo derretimento. Então apareceu a estrutura piramidal. sim. Veja, a estrutura piramidal. Mas nós estamos falando de quase 40 metros, né, de profundidade de gelo. O que foi que esses caras encontraram lá? Que o mundo não pode saber. O que foi Sim. que eles encontraram? Que o mundo não pode saber. Então, conspiração, É isso que eles fazem. é o que eles Isso fazem. é o que eles fazem. É isso a conspiração. Quem Né? tenta revelar, impedir na verdade, não está conspirando. Quem conspira é quem esconde a verdade. Esse é que conspira. Pois é, perseguindo jornalistas, perseguindo cientistas, entendeu? Sim. Perseguindo até pela internet. Hoje não mais, né? Hoje não mais. Mas assim, até alguns anos atrás você tinha um controle sobre as informações da internet, porque agora o Google foi quebrado e agora essa criptografia hoje é uma liberdade muito maior, mas até algum tempo atrás, né, o Google, inclusive, controlava e te direcionava para aquilo que deveria ser pesquisado. Então, assim, qual é o lado positivo de tudo isso que nós estamos assistindo? A Terra está avançando, né, existe uma endogenia nos próprios planetas, a mudança é a dinâmica do universo. A mudança é a dinâmica do universo. Claro. É claro que não há nenhuma determinação de que nós vamos ter que avançar, mas nós vamos avançar. O lado bom do que nós estamos vivendo hoje é que nós estamos pululando o conjunto de informações. Então, quando você vai, por exemplo, para a Idade Média, uma centralidade, né, em apenas uma instituição, sim. e hoje nós não temos muito não tem acesso. Mais, né? Mas ninguém pode controlar a massa efetivamente o conjunto. Massa de informação. Existe o furo, né, das informações, sim, colocada por figuras que se arriscam, e eu vou citar aqui Snowden, Assange, Benjamin Fulford, David Wilcock, Corey Goode, né, Cobra, são algumas figuras que o Wilcock é interessante, ele faz umas lives que duram, que nem essa nossa aqui, 3 horas, ele falando assim, eu já vi live dele no YouTube, lá nos Estados Unidos, 3 horas o vídeo dele, ele falando sobre várias coisas que ninguém fala. Assim, são figuras que eu admiro demais, sabe, Rogério? Porque para você ter a coragem de enfrentar o establishment, para você ter a coragem de ser chamado de louco, de lunático, de você colocar a sua cabeça a prêmio. Não é? Mas são essas pessoas que fizeram a gente avançar, sabe, Rogério? Porque se não fosse Snowden, se não fosse Assange, se não fosse Cobra, o Wilcock, Corey Wood, se não fosse Benjamin Fulford, vazando as informações, né? E jogando pela internet, muito de nossa conversa aqui não seria possível. Porque a gente também se alimentou muito dessas informações que foram vazadas. Certamente. Então, assim, qual é a relação disso tudo com a espiritualidade? Sim, existem seres, existem civilizações que são tecnologicamente avançadas,
mas moralmente atrasadas. E tiveram interferências, sim, né, no nosso processo de desenvolvimento. Que, por sinal, inclusive interviram numa aproximação muito maior com seres benevolentes. E posso citar nomes, né? Pleidianos, andromedianos, lirianos, sirianos, né? E uma infinidade de seres, na verdade, que sempre estiveram aqui, que sempre nos acompanharam, e que sempre torceram, na verdade, né? Torceram para que a gente conseguisse atingir um certo patamar de desenvolvimento moral, porque desenvolvimento tecnológico, sabe, Rogério, desacompanhado de um desenvolvimento ético, nos leva, sabe a quê? A bomba atômica, Sim. a colonização, a escravização. Quando a gente conseguir superar esses elementos, a abertura para processos tecnológicos serão muito mais evidenciados. Com Não é? certeza. Vamos dar um Muito mais salto evidenciados. Não, porque se você. qualitativo. Imagina se você tiver capacidade, por exemplo, de fazer, como na ficção, a chamada Estrela da Morte, lá, feita lá Sim, pelo Darth Vader, que pois pode bem. destruir. Pô, se a gente com a bomba atômica faz o que faz, que dirá com conhecimentos tecnológicos muito mais avançados, né? Então, Perfeito. assim, respondendo a primeira pergunta, é, existe alguma relação entre civilizações humanoides com essa pandemia? Não, não. Eu não queria entrar muito no Covid, mas, assim, Nós estamos indo aqui para o nosso final. Só quantos pedir para minutos? você, Quantos minutos, já? só para Quantos minutos encerrar nós temos essa ainda? sua fala, para eu me despedir, para a gente poder encerrar. Mas tem quantos Dentro... minutos? Tem quantos minutos? Você pode falar aí Tem quantos mais minutos? uns 5 no máximo. Então tá. Vou falar uma coisa para vocês. Existe alguma relação entre civilizações humanoides e pandemia? Não. Nós vamos caminhar para divulgação daqui para frente. Se prepare. De muito do que aquilo que foi falado aqui, nós vamos entrar com abertura, né? Nesse exato momento estão acontecendo prisões de banqueiros, traficantes, pedófilos nos Estados Unidos, sem divulgação da grande mídia. Nesse exato momento, né? Depois eu posso passar, inclusive, o link para vocês. E vai começar uma troca de acusações entre o governo Trump e o governo chinês, porque já se sabe que o Covid é criação de laboratório. Isso não tem mais nenhuma dúvida, tá, Rogério? Não tem nenhuma dúvida disso, tá? A dúvida é se ela é uma criação minimamente chinesa ou se tem a participação de laboratórios dos Estados Unidos, inclusive dos Rockefeller, né? Porque parece-me que é uma participação de laboratórios dos Estados Unidos nesse processo. Portanto, não tem uma relação dos humanoides com esse Covid. Tem com o que se queria com o Covid, que eram três coisas. Uma, eugenia, esvaziamento populacional, né? O que se queria era deblaqueio econômico, recessão e, sobretudo, esvaziamento demográfico. Eu acho que a gente vai se livrar de uma morte, digamos assim, catastrófica. O que eles previram foram 3 bilhões de habitantes mortos. Nós não vamos chegar a isso. Mas de uma recessão, nós não vamos escapar. Isso a gente não vai escapar. Mas não há relação. Isso é uma criação nossa, aí sim, ligado a estes grupos econômicos, 27 famílias, que controlam o setor armamentício, o setor farmacêutico, né? O entretenimento, né? A construção civil, que é, na verdade, chamado de governo oculto, que é, na verdade, quem domina a Terra. Os governos são fantoches do grande capital, tá certo? O capital precisa do Estado para demandar suas agendas, suas pautas, para isso que os Estados servem, né? E, efetivamente, quem pauta, quem ordena bolsa de valores, cota de soja, sabe? Esqueçam. Se existe alguma participação da raia miúda, né? Sabe, Rogério? Nós somos marionetes na mão de grupos econômicos,
que controlam os estados. Então, essa é a conspiração. A conspiração são como grupos econômicos controlam a agenda política. Entende? Essa sim é a conspiração. Perfeito. E esses caras. Eu não gosto de acusar ninguém, mas tem alguns nomes, né? Jorge Soros, sabe? Jorge Soros é um dos caras, né, que demandam o controle econômico financeiro. Está extremamente relacionado com derrubada de governos. Sim. Entendeu? Esses caras implantam ditaduras, esses caras tiram o presidente, esses caras colocam o presidente, esses caras criam escândalos. Entendeu? Então, assim, dão as cartas. Eles são os que dão as cartas. E eles não aparecem, Rogério. Sabe por quê? No xadrez. Nós somos as peças do tabuleiro. Porque eles não querem sujar, meter a mão na lama. Trabalho sujo quem faz são os outros. Para isso existem os agentes políticos. Isso, claro. Tá vendo? Eles ficam nos bastidores. Trabalhando nos fundos. E aí nós podemos marcar uma outra live. Com certeza. Já está terminando aqui 47 segundos. Só sobre economia, para falar do Grupo Bilderberg, da criação do FID nos Estados Unidos, né? Da história do dólar, da história do ouro e como nós chegamos no sistema financeiro. Fechado. A gente pode marcar só sobre isso. Ok. Então, enfim, pessoal, Henrique, muito obrigado. Infelizmente não vou poder mais continuar. Foi maravilhoso. O pessoal que está aqui também gostou muito. Quero agradecer a todos. Nós temos só 18 segundos. Ficamos sem responder alguém, Rogério? Só essa não. Aqui as principais respostas foram dadas, as perguntas aqui. Mais uma vez, obrigado a todos. E a gente vai voltar numa outra live. Fiquem ligados que eu e o Henrique vamos estar aqui de volta com certeza numa outra data.